Vamos lá, nação, para a coletiva do técnico Filipe Luís. Infelizmente, não deu para o Flamengo, foi nos pênaltis. Pênalti é loteria, não tem jeito. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião, mas eu tô orgulhoso pelo Flamengo. Ganhou tudo em 2025, faltou só a Copa Intercontinental. Vamos lá para ver o que o Filipe Luís falou após essa partida. Ficou no vácuo ali. Good afternoon, everyone. Welcome to the post-match press conference of Flamengo for the FIFA Intercontinental Cup Final. Boa tarde a todos. Vai começar a entrevista coletiva depois da final da Copa do Intercontinental. Rodrigo Paiva também está ali. Cara, só para deixar claro, eu acho que não foi aplauso não, acho que foi pedindo para as pessoas pararem. Soube se recompor em diferentes momentos da partida, né, de um início ali em que o PSG chegou a fazer um gol, depois é anulado, o PSG faz 1-0, o time volta para o segundo tempo, consegue o empate, tem toda essa descarga emocional de jogar uma prorrogação, de ir para pênaltis. Então, a tua avaliação dos teus jogadores do ponto de vista de entrega psicológica, foi tudo aquilo que você esperava, e com essa sessão de aplausos, da tua sensação pessoal também de ser recebido com aplausos mesmo depois de não ter conquistado o título que obviamente você e todos queriam muito. Obrigado. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. Claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso, contra uma equipe desse nível, muito difícil. Mas não foi possível. Mas a parte mental eu já sabia. Esse time mentalmente é muito forte, sempre foi durante todo o ano, todas as finais, em todos os momentos da competição, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam. Não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. De admirar a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são, e o treinador, o bom que ele é. E por isso que eu dá mais orgulho ainda do que meus jogadores fizeram, não só hoje, senão durante toda a temporada. Eu me sinto muito orgulhoso deles. Boa noite, Filipe Luís, Chico Moedas, Casé TV. Primeiro, te parabenizar pelo ano novamente, por essa partida também. A gente sabe que era um grande desafio. Na partida contra o Bayern no Super Mundial, a gente percebeu uma diferença maior do que hoje do Flamengo enfrentando o PSG. O que você enxerga que fez o Flamengo conseguir atuar melhor nessa partida de hoje? Se você puder falar também, se não puder, tudo bem. O que você falou para os jogadores, para esse grupo no vestiário? Obrigado. Eu não concordo tanto com que o Bayern fez os gols no começo, 2-0. E aí o jogo, mas mesmo assim nosso time conseguiu se recompor, tentou jogar em todo momento e conseguiu até em vários momentos do jogo tirar a posse de bola do Bayern. E hoje simplesmente quase impossível tirar a posse do Paris. É um time que perdeu a posse uma vez para o Bayern de Munique no Mundial e 2 vezes na semifinal da Champions do ano passado, o PSG do Luiz Henrique, contra o Arsenal, que foi 51-49. São muito bons, jogam muito, tem muitas variações táticas, se mexem de uma forma que você perde todas as referências. São um time excelente. Conseguimos com as nossas armas neutralizar um pouco esse ataque letal que eles têm, mas não foi suficiente para vencer, sim, para poder igualar esse encontro, tentar parar esse ataque, como eu falei, tão letal, e conseguir empatar o jogo no tempo normal. Hi. Good evening, Amer from Otania. Actually, Olá. game coach and Bom jogo de vocês. Very near from the title. O Flamengo ficou muito perto do título. I feel like Vamos falar porque o goleiro do Paris Saint-Germain fez o jogo ficar mais difícil, né? O que deixa mais, né, assim, complicado, né? O que dói mais? O goleiro, a tática, os batedores? Bom, contra o Paris Saint-Germain tudo é sempre muito difícil. Eles têm um elenco fantástico. Para mim, o melhor técnico, não só para mim, ele acabou de vencer o prêmio ontem, o melhor técnico do mundo. O jeito que eles se comportam taticamente é fantástico. É fantástico. É uma aula. Eu sou um grande fã do Luiz Henrique.
E também a qualidade dos jogadores do Paris Saint-Germain. Eles jogam de maneira fantástica, eles mereceram ganhar tudo que eles venceram. E o goleiro também é muito bom. Então a gente foi bem longe, né? A gente foi até os pênaltis e são alguns detalhes que a gente acabou perdendo. Mas enfim, isso tá ok e eu estou muito orgulhoso do meu time. Aí, Bruninho, agora é contigo. Traduzir o árabe. Aí complicou um pouquinho, né? Mas ele vai responder em português, então tá um pouco mais tranquilo. Felipe Luís. O que o Felipe Luís? متى يمكن أن نرى المدرب فيليبي لويس مدربا في الدوريات الأوروبية الكبرى خاصة بداية مشوار رائعة تدريبية رائعة مع الفرق التي دربها لغاية الآن أم أنك لم تتلقى العرض المناسب لحد هذه اللحظة. شكرا. Obrigado. Em português? Português? Ok. Não recebi nenhuma oferta. Minha cabeça estava unicamente voltada para esse jogo, para essa final, para o Flamengo, porque era melhor para o Flamengo. E assim foi até o dia de hoje. O que eu disse para os meus jogadores no intervalo, primeiro, não mudar a forma de jogar, né? A gente não abriu mão do nosso estilo, que foi tentar pressionar o Paris de todas as formas, tirar a posse de bola deles e ficar com nós. Mas é uma equipe muito forte, pressiona muito bem, fisicamente são muito fortes, aguentam fazer muitos esforços e também depois tem muitas variações táticas com que faz difícil, com que você pressiona essa equipe. Mas no intervalo tentei ajustar de uma forma para tentar criar dificuldades e gerar dúvidas na pressão do Paris. Isso nos deu uma certa vantagem, um pouco mais de tempo com bola e nos sentimos um pouco melhor. Mas depois, quando eles têm a bola, eles defendem com ela, né? Eles te cansam, eles têm posses longas de 2, 3, 4 minutos e isso, claro, te desgasta. E os nossos jogadores com 76 jogos na temporada se desgastaram bastante no segundo tempo, na prorrogação, mas foram no seu limite, por isso eu fico tão orgulhoso. Isso aqui você falou até, eu não esqueço de algumas cobranças, talvez até por parte da imprensa, mas de boa parte da torcida em algum momento, mas agora o que a gente tem de entendimento, pelo menos o que eu tenho percebido nas redes sociais hoje seria um plus, né? Fica esse gostinho amargo, claro, na garganta, porque a gente chegou muito perto, mais do que talvez a maioria esperasse, mas a temporada como um todo foi maravilhosa. Eu ia perguntar sobre os pênaltis, o que conta mais? Você falou que não quer falar dos pênaltis, mas é porque tem gente que fala que pênalti é loteria, outros acham que é mais preparo mental, outro é preparo técnico mesmo. Na sua opinião, existe só uma definição melhor? Porque realmente é estranho ver um time que perdeu 2 sair vencedor, né? A gente esperava que com a derrota, a perda dos 2 pênaltis do PSG, eles fossem os derrotados hoje, né? Os pênaltis, os goleiros estudam, os analistas estudam, os treinadores de goleiros estudam e passam detalhes para os goleiros, e provavelmente o goleiro hoje do PSG deve ter estudado muito bem, só simplesmente por ele esperar o pênalti do Pedro, por ele ficar no meio no pênalti do Léo. Parece que ele viu o nosso treino ontem, então realmente mérito. Parabenizar o Paris, que não foi só campeão nos pênaltis, eles fizeram uma temporada fantástica também e mereceram. Então prefiro parabenizar o Paris, parabenizar o goleiro do Paris, que pegou todas essas cobranças e fez a equipe dele ser campeão. صمويل صابر جريدة الخبر اليوم مصر. في البداية أرجو لا تحزن. Quando ele está fazendo a pergunta ali, sem querer problematizar, obviamente, né? Mas quando o Felipe lhe fala, a gente conversa, pergunta quem está bem para bater e a ordem eles decidem ali. O que vocês acham? Vai começar a resposta. Mas eu acho que é um tema para se debater, hein? Sim, foi muito debatido na Copa do Mundo, né? A questão do Neymar. Eu não gosto, não. Eu não gosto de perder. E dói, vai ser um luto, me conheço, normal, todos passamos por isso. Não apaga o que fizemos durante a temporada, mas esse luto ele existe. E novamente dos pênaltis, com certeza estavam prontos, treinaram para isso, mas
fico com o jogo e a temporada que a equipe fez. Mas só para responder, Luiz, acho que eu deveria definir. Boa noite. Vou te perguntar em espanhol. A gente percebe o teu sentimento, você está falando poderia ser a sua grande conquista como um técnico depois de um início de carreira extraordinário. E você sente também como jogador e como treinador que esses pequenos detalhes que acabam acontecendo que fazem com que a gente não consiga vencer, né? Os times do continente europeu já tem desde 2012, né? 14 anos. Foi a minha primeira derrota que nós tivemos em final com esse grupo. Eu como técnico. Bom, e não tem sido para um rival menor, foi para um rival para o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique. Uma equipe que fez história, que ganhou 6 títulos, Champions League, a Copa, Supercopa da Europa e agora o Mundial de Clubes. E que é uma equipe que joga de uma maneira fantástica, com o melhor técnico, com a bola de ouro também na sua equipe, né? O melhor jogador do mundo. E a gente tem que admirar, a gente tem que parabenizá-los, inclusive, pelo que eles fizeram, pelo técnico que tem, a verdade. Acho que analisei umas 40 partidas e cada uma que eu via me deixava pior. Deixava com sensações piores porque o Paris sempre joga bem, cada vez que eu via ele parecia que sempre jogava melhor. E a gente conseguiu levar o jogo até os pênaltis, a gente soube sofrer, sofremos, mas minha equipe competiu bastante, estivemos bem próximos. E estou muito orgulhoso dos meus jogadores, orgulhoso porque chegará o momento que vai ganhar um sul-americano. Mas o nível que tem os europeus, inclusive os técnicos europeus da elite, são muito incríveis. Então a verdade é que estou impressionado. Felipe, boa noite. Fernando Valeca de Barros, de Futebol. Antes de mais nada, parabéns para você, para o time, para a comissão técnica, pela brilhante campanha e pelo brilhante ano. Eu queria 2 perguntas. Primeiro, como você analisou os 120 minutos em que o Flamengo, em boa parte do jogo, sofreu muito. Soube sofrer, mas também mostrou recurso para buscar o gol de empate. E queria que você analisasse essa disputa mental que são os pênaltis. Quer dizer, em que momento dos pênaltis você acha que o Sofonov ganhou essa disputa? Foi determinante, que pendeu, fala, pá, acabou. No momento que ele escolhe para a esquerda e o cara chuta no canto que ele vai, né? A escolha, decisões, se ele pula para o outro lado e a bola vai ali onde o jogador chutou, a bola entra. São escolhas, decisões e que, mais uma vez, não define o que foi o jogo, não define o que foi a temporada. Esqueçam os pênaltis. Chegamos nos pênaltis, já foi um grande feito chegar nos pênaltis contra essa equipe que simplesmente no começo do jogo já impôs o seu ritmo, que nos pressionou de uma forma agressiva demais, que nos causou dificuldades em todo momento para sair jogando. Minha equipe tentou jogar em todo momento também, na qual também me deixa orgulhoso, nenhum se escondeu do jogo. E depois, com as variações táticas que eles faziam dentro da própria estrutura que eles tinham, nos geravam dificuldades, não conseguimos pressionar de nenhuma forma, entraram, mas aí tivemos uma atuação incrível, impecável do Alexandro, uma atuação impecável do Varela, dos 2 zagueiros, do Plata, dos volantes que acabaram com meias já para baixo, com 60 do segundo tempo. Por quê? Porque o Paris faz com que você corra atrás da bola, faz com que você canse, eles te desgastam, eles te empurram para trás. Por mais que você queira pressionar, você não consegue sair da sua área. As posses deles duram 5 minutos, 4 minutos, porque são bons. E eu não tenho nenhum problema em admitir que eles são muito bons. Nenhum problema. Ao contrário, admiro. Quando eu vejo com meus próprios olhos uma equipe tão bem treinada e com uma qualidade tão grande, só me resta aplaudir e dar parabéns para eles. E não pelos pênaltis. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, eu imagino que você, nesse momento, está sentindo talvez 2 dores. A dor como treinador, como profissional do futebol, e a dor como torcedor
Você é de 85, você não viu o título do Flamengo em 81, mas eu queria saber qual é a parte que dói mais em você nesse momento. A parte profissional, porque você treinou esses atletas o ano inteiro, veio a temporada inteira com eles e hoje seria esse prime, ou a parte de torcedor que queria ver o Flamengo no topo do mundo de novo? Obrigado. Acho que é uma mistura de tudo, mas porque eu realmente acreditava que dava, os jogadores realmente acreditavam que davam. Hoje não teve aquilo de respeitou demais, não, os jogadores não respeitaram e competiram, cortaram jogadas, tomaram cartões, tentaram até o final e foi muito, eu acho que a dor, eu acho que porque a gente chegou muito perto desse título. Desculpa. Então acho que se fosse como na final da Champions, que o Paris fez acho que 5-0 no jogo, talvez eu não estaria aqui com essa dor, mas como foi tão perto e eu acreditava tanto, e os jogadores também, que dói mais. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns pela grande partida do Flamengo. E queria ouvir de você a tua avaliação na entrevista coletiva que você falou, vamos ver quem é o melhor time, ou se tem disputa ou se não tem disputa, e a gente viu hoje que tem muita disputa. Queria entender de você se você acredita que essa distância, né, o Flamengo pegou esse ano, jogou contra o Chelsea, jogou contra o Bayern, jogou agora contra o PSG, se você enxerga que, de certa forma, o Flamengo diminuiu um pouco essa distância para esses grandes times europeus, né, e se você acredita que esse projeto do Flamengo tem condições de levar menos tempo para voltar aqui para uma final de Intercontinental do que nesse último período. São melhores. Bayern, Chelsea e PSG são melhores. Simples. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Os próprios jogadores sabem a qualidade dos jogadores do time deles. O vigor físico, a inteligência, a técnica, tudo. Mas nós temos aí um dos maiores orçamentos do mundo. Nós temos uma equipe que é capaz de competir contra uma grande potência como é o PSG, como o Chelsea, como o Bayern. Nós somos capazes de competir num jogo, né? Mas claro que não tem nenhum problema de admitir que eles são melhores, e ponto. Mas dentro da nossa realidade, no campeonato que nós disputamos, nós estamos um passo à frente dos outros, com alguns clubes chegando muito perto, no caso de Cruzeiro, no caso de Palmeiras. O próprio Atlético Mineiro, uns anos, esteve muito perto também do Flamengo, até conquistou. E isso te possibilita lutar por títulos, te possibilita você estar outra vez lutando por ganhar uma Libertadores, por ganhar um Brasileiro. Não te garante ganhar. Ganhar são muitos detalhes, nós já passamos mesmo em alguns jogos assim com dificuldades, porque os times também competem, também sabem fazer o que nós fizemos com o Paris hoje, que foi competir, usar as nossas armas, e os times também fazem isso contra nós. Portanto, ter um orçamento grande te leva a lutar, não garante vencer. Mas o objetivo do Flamengo sempre é vencer, sempre é lutar por todos os títulos. Felipe, Vini Pereira do canal Gold. A gente viu ao longo de toda essa competição elogios de jornalistas mexicanos, egípcios, tunisianos, enfim, ao futebol brasileiro, e por vezes olhando para cima quando falava do futebol brasileiro, e também ao Flamengo. E por vezes lá no Brasil a gente acaba diminuindo o nosso futebol, acaba se referindo, olhando para a Europa muito de baixo. Queria até estender um pouco, tem a ver com a pergunta da Raíza, justamente isso. Nessa prateleira, talvez, imaginária do futebol mundial, onde é que está o futebol brasileiro, não só o Flamengo, onde é que se enxerga o futebol brasileiro? Essas comparações são difíceis de fazer, porque nas horas que existem nos programas esportivos, que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Mas não vai jogar Premier League, não vai jogar Champions League. Eu não gosto de perder tempo com coisa que não serve, né? Mas é evidente que um time que tem jogadores e orçamentos muito maiores tem possibilidades maiores de vencer. Na nossa realidade, no que é o nosso futebol, o Flamengo está um passo acima do que são a maioria dos clubes, não todos os clubes. Aí na ação a coletiva então do técnico Filipe Luís,
Infelizmente hoje não deu, mas eu tô orgulhoso desse time. Ganhou tudo em 2025. Faltou só a Copa Intercontinental, mas ano que vem nós vamos voltar de novo. A gente se vê no próximo vídeo.